Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós estaremos dando continuidade ao conteúdo de Estudando a Vida, Biologia e a Investigação Científica. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço Ciências Biológicas. Então, dando continuidade, nós iremos falar um pouquinho sobre as características dos seres vivos. Então, os ecossistemas, eles são compostos por elementos vivos, que são abióticos e os não vivos, que são os abióticos. Então, o que é um meio biótico? E o que é um meio abiótico? Então, o meio abiótico, ele compreende pela soma de todos os seres vivos. Já o meio abiótico, ele compreende por todo o composto, como água, gás, oxigênio, solo, umidade, temperatura, e entre outros elementos não vivos. Então, os seres vivos, eles apresentam algumas características, como composição química, organização celular, níveis biológicos, metabolismo, homeostase, nutrição, reação e movimento, crescimento e desenvolvimento, reprodução, evolução e adaptação, hereditariedade. Então, nós iremos ver então um pouquinho sobre essas características e vamos aprender um pouquinho sobre elas. Então, primeiramente, sobre a composição química. Então, a composição química ela é constituída por diferentes elementos químicos que se ligam para formar as substâncias dos organismos. Então, nós temos o oxigênio, nós temos também o carbono, nós temos o hidrogênio, nós temos o nitrogênio, nós temos o cálcio, o enxofre, o fósforo, o potássio, o ferro, o sódio, o cloro e o magnésio. Alguns desses elementos químicos estão em maior quantidade no nosso organismo e outros estão em menor quantidade, pois são utilizados em menores quantidades pelo nosso corpo. Então, os seres vivos eles são constituídos por um agrupamento de átomos desses elementos químicos, que foram apresentados acima, que formam diferentes substâncias e podemos dividi-las essas substâncias em dois grupos. As substâncias inorgânicas, que são estruturas simples que são caracterizadas por um pequeno número de átomos, e elas são representadas pelos sais, minerais e pela água. E nós temos as substâncias orgânicas, que são moléculas um pouco mais complexas e elas apresentam necessariamente o átomo de carbono em sua composição, podendo ser os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos e as vitaminas. E a seguir, nós vemos uma outra característica dos seres vivos, que é a organização celular. Então, os seres vivos eles são formados por células, que são unidades estruturais e funcionais dos organismos. Então, aqui nós temos diferentes tipos de células, desde célula animal, vegetal e de uma bactéria. E as células elas são compostas por algumas bases. Sendo uma delas a membrana plasmática, que ela é um envoltório que separa o meio extracelular do espaço intracelular, ou seja, dos meios externo e interno, eles não têm contato direto. Nós temos também o citoplasma, que é o espaço interno formado por um conjunto de substâncias químicas que são responsáveis por manter as funções celulares. Nós temos também as organelas, que são como pequenos órgãos que realizam as atividades celulares essenciais para as células. As células, elas também podem ser divididas. Elas podem receber dois nomes, dois tipos, sendo células eucarióticas, que elas apresentam como uma característica principal o seu núcleo definido, ou seja, o seu material genético está envolvido pelo envelope nuclear, podendo ser a célula animal e a célula vegetal. E nós temos também as células procarióticas, que são organismos que não possuem um nível de complexidade interna. E, em particular, elas não possuem núcleo. O exemplo é o da bactéria. Seu material genético está disperso pelo citoplasma. Alguns organismos eles possuem várias células.
e outros apenas uma única célula. E esses organismos eles também recebem um nome, podendo ser chamados de unicelulares. Eles são constituídos por apenas uma célula. Um exemplo são as bactérias e os protozoários. E nós temos também os pluricelulares, que são constituídos por várias células, e um exemplo destes é as plantas e os animais. Segundo, o terceiro tópico de características dos seres vivos são os níveis biológicos. Então, nós temos alguns níveis. Então, um átomo, ele irá formar um conjunto de moléculas, que irá formar um conjunto de organelas, que irá formar um conjunto de células, que irá formar um conjunto de tecidos, formando assim os órgãos. Consequentemente, os órgãos eles formam sistemas, podendo ser o sistema excretor, sistema circulatório, sistema respiratório. Os sistemas eles formam um organismo, então eles formam os humanos, as plantas, os animais. Os organismos de uma mesma espécie, o exemplo aqui é a girafa. Várias girafas formam uma população. Girafas, mais zebras, mais leões em um lugar formam comunidades. Então, várias populações formam comunidades. As comunidades formam um ecossistema. O ecossistema ele envolve água, plantas e os animais e todos os fatores que estão ali ao redor, desde fatores abióticos e bióticos. E tudo isso juntos formam o nosso planeta Terra. Então, esses são os nossos níveis biológicos de seres vivos e como eles são formados. O metabolismo. Então, ele se refere ao conjunto de reações químicas que são responsáveis por toda a transformação e pela utilização de matéria e de energia pelos organismos. Então, conforme a rota do metabolismo, ele pode ser dividido em dois, que é o anabolismo, onde ela engloba as reações que consomem energia e realizam a síntese de substâncias complexas a partir de mais simples. E o catabolismo, que é o processo que é ao contrário do anabolismo. Então, ela envolve reações em que há degradação de substâncias mais complexas e geram substâncias mais simples e liberam energia. Então, aqui está um exemplo de anabolismo, onde ele pega essas substâncias mais simples, essas moléculas mais simples, ele vai consumir energia, vai degradar essas moléculas e vai transformar numa molécula mais complexa. E o catabolismo já é o contrário, ele vai pegar essas moléculas mais complexas, vai degradar, vai liberar energia e vai gerar moléculas mais simples. Mais uma característica dos seres vivos é a homeostase, que se refere à capacidade que os seres vivos têm em se manter o meio interno e externo em equilíbrio, mesmo com todas as variações. Então, um exemplo é, os mamíferos eles conseguem manter a sua temperatura corporal, a quantidade de água e a concentração de várias substâncias presentes no corpo, ou seja, nosso corpo tenta manter sempre uma temperatura de 36,5 a 37 graus. Quando se tem muito abaixo, pode ser gerado alguns problemas, e quando é acima, do mesmo jeito. A nutrição. Então, devido à degradação metabólica dos compostos orgânicos, se consegue o favorecimento de matéria-prima para construir e funcionar tal organismo. Então, a maneira pela qual os seres vivos eles obtêm esses compostos orgânicos ele varia. E eles também podem ser divididos em dois. Sendo os autotróficos, que são organismos que são capazes de sintetizar o seu próprio alimento através de substâncias inorgânicas simples que retiram do ambiente. Um exemplo são as plantas, pela fotossíntese. E os heterotróficos são os organismos que são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles se nutrem de outras espécies ou de materiais em decomposição. Um dos exemplos é os animais. A reação e movimento. Então, os seres vivos eles podem reagir e perceber de acordo com os estímulos que estão no ambiente.
e também devido às suas modificações aos fatores ambientais. E por isso eles apresentam alguns tipos. Pode ser a excitabilidade ou a irritabilidade. E um exemplo de fatores ambientais, eles podem ser luz, calor e umidade. Um exemplo aqui é a planta carnívora, né? Ao receber o estímulo de algum animal que pousa ali em cima dela, ela se fecha e começa a liberar secreções ali naquele lugar. E aí gerando reações que podem variar desde uma simples contração, um deslocamento e até a liberação de secreções. E existem também outros tipos de resposta. Outro ponto é o crescimento e o desenvolvimento. São características que são vistas tanto nos seres vivos quanto na matéria não viva, mas acontecem de formas diferentes. Exemplo de alguns cristais. Eles podem crescer devido ao tamanho da agregação de matéria que está ali. Então, conforme vai agregando matéria, eles vão crescendo. Já os seres vivos, eles crescem através de uma produção organizada de substâncias, acarretando assim o aumento da célula ou devido às sucessivas divisões celulares, que geram um agregado de células que faz o nosso corpo crescer, o indivíduo crescer. E nós temos também a parte de reprodução, que é a maneira pela qual os organismos geram seus descendentes, garantindo a perpetuação da espécie. Ela também pode acontecer de duas formas: assexuada, que não há troca ou combinação do material genético, e os novos seres vivos eles são geneticamente idênticos ao que lhe deu origem, e eles são considerados clones. Então, uma célula mãe ela vai se dividir e vai dar origem a duas células filhas. Então, ali não teve uma troca de material genético com um outro parceiro. E nós temos a sexuada, que o organismo ele é gerado pela combinação de material genético dos organismos parentais, ou seja, os pais, onde se une duas células sexuais, que são os gametas. Então, o gameta feminino com o gameta masculino se unindo gera um novo ser. E para os tipos de reprodução, pode-se existir as vantagens e as desvantagens. Então, vamos ver um pouquinho das vantagens e desvantagens da reprodução assexuada e sexuada. Então, a vantagem é a rápida geração de descendentes, um baixo dispêndio de energia e a formação de clones. Já a da sexuada, existe uma grande variabilidade genética, favorece a evolução das espécies e uma maior capacidade de adaptação. A desvantagem da assexuada seria a diversidade de indivíduos baixíssima ou nula e uma menor variabilidade genética. Já a sexuada tem um processo lento, um grande dispêndio de energia para a formação de gameta, cópula e entre outras. E nós temos também a hereditariedade, que ela é uma característica essencial à vida e ela está intimamente ligada à reprodução. Então, hereditário ele diz ao respeito ao caráter, seja ele morfológico ou fisiológico, que passa por herança genética dos genitores para os descendentes, ou seja, os pais se unem e eles vão passar tal característica para o filho. Um exemplo, cabelo preto, ou olho azul, ou olho verde, e assim sucessivamente. Evolução e adaptação. Então, ao longo dos anos, pode ocorrer ao acaso dos seres vivos apresentar características que não existiam entre os indivíduos daquela espécie. E essas mudanças, elas alteram o material genético e elas podem ser chamadas de mutações. Essas mutações acontecem de forma aleatória e elas podem ser favoráveis, indiferentes ou desfavoráveis em relação àquele ambiente onde aquele organismo vive. As mutações elas podem ser transmitidas e se manifestam através dos descendentes. Um exemplo aqui pode ser do milho. Antigamente o milho apresentava várias cores e nos dias atuais ele apresenta uma cor só, a cor amarelada. Então, as variações favoráveis têm uma probabilidade de sobreviver e se reproduzir. As variações desfavoráveis têm uma maior chance de morrer e não deixar seus descendentes. Então, os indivíduos que são bem adaptados àquele ambiente, eles conseguem transmitir aos seus descendentes aquelas características.
E eles passam por um domínio sendo chamado de seleção natural, que um dos exemplos é o da girafa, onde as girafas que tinham os pescoços maiores conseguiram alcançar alimentos nas maiores árvores e conseguiam se alimentar. Já as girafas que tinham o pescoço pequeno, elas não conseguiam se alimentar por muito tempo e acabavam morrendo. E assim essas girafas com os pescoços longos conseguiram seu espaço na Terra. Essa foi a nossa aula de hoje. Te espero para a próxima, para nós conversarmos um pouquinho sobre as substâncias inorgânicas. E até já!